Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras. Mais uma vez, estamos diante de vocês com mais esta programação. Assim está escrito, onde creio eu que Deus tem nos dado esta rica oportunidade de compartilhar convosco as bênçãos do nosso Deus por meio da sua palavra. E para nós ganharmos tempo para falarmos nesta programação, nós vamos falar nesta edição de número 3, nós vamos falar sobre o fundamento da palavra igreja. O fundamento da palavra igreja. Estou com a minha Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, e diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Agora, no versículo 46, está escrito assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria de singeleza e coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora, nós encontramos que esta palavra igreja, a primeira vez que ela foi falada e expressada no Novo Testamento, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando a palavra dirigida aos apóstolos, e principalmente a Pedro, quando ele teve aquela revelação e entendimento que veio do céu, do Pai que o revelara, quanto à pessoa de Jesus Cristo. Jesus, dizendo aos discípulos o que as pessoas achavam sobre sua pessoa, ele quis, através dos apóstolos, ver como estavam os seus pensamentos de acordo com os pensamentos dos outros que eles tinham a respeito dele. Jesus se dirigiu a eles dizendo: uns dizem que eu sou um dos profetas que ele citou, uns dizem isso, outros dizem aquilo, mas e vós? E vós, os apóstolos, os discípulos que me acompanham, que estão comigo neste ministério? Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, Jesus então dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, sobre esta revelação de quem tu afirmas quem eu sou, edificarei a minha igreja. Então, a palavra igreja, ela refere-se na Bíblia, no Novo Testamento, mencionada a primeira vez,
no Novo Testamento. Muito embora a palavra igreja soe muito popular e às vezes por falta de entendimento, transfere o seu significado para um templo, um edifício, um salão ou casa. A própria palavra igreja, o seu significado significa os chamados fora. No grego, a palavra igreja, em latim, significa os chamados para fora, separados, feitos diferentes. E também a Bíblia refere-se à igreja como sendo nós, a pessoa, o indivíduo, aquele a quem confessa a Deus, confessa a Cristo, aquele que faz uma profissão de fé. Então, a Bíblia refere-se à igreja como sendo nós. A Bíblia transfere ou confere a nós como sendo templo do Espírito Santo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, a Escritura nos confirma isso. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está escrito assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então a Bíblia transfere ou confere a nós como sendo o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz: o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, o escritor aos apóstolos nos dá esta declaração no versículo 48 e nos diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Por isso, não existe uma igreja santa ou uma santa igreja. Há muitos que se referem a um templo, uma construção, um edifício, como a casa santa. Jesus, quando ele entrou no templo, ele não se dirigiu àquele templo como uma casa santa, mas se dirigiu como uma casa de oração. Mas não uma casa santa, um templo santo, mas é o Deus Santo nas pessoas que vão naquela casa. Não existe um monte santo, existe um Deus Santo que desceu naquele monte. Não existe isso. As pessoas transferem a materiais como se fossem coisas divinas. E, no entanto, só existe um santo, só existe o lugar santo, não um lugar santo. Jesus, quando ele estava no monte da transfiguração, levando Pedro, Tiago e João, quando Deus desceu com aquela nuvem de glória, e Jesus então desapareceu dentro daquela nuvem, quando ele foi transfigurado,
E então ali os discípulos viu Elias, viu Moisés, e quando aquela visão para eles pareceu tão maravilhosa ante os seus olhos, depois que tudo aquilo havia terminado, eles se dirigiram para Jesus: mestre, podemos aqui edificar aqui três tendas, 3 cabanas, como fazendo-se daquele monte santo. Não, Jesus disse: não, de forma alguma. Não existe monte santo. O Deus que uma vez desceu naquele monte é que é santo, não o monte. E hoje as pessoas fazem romaria, levam garrafas d'água, fazem consagração de óleo, de vinho, de pão, no monte do Horebe, no monte Sinai, no monte não sei o quê, no monte Calvário, porque é o monte santo. Não existe monte santo. Existe um Deus santo que uma vez desceu naquele monte, não o monte que é santo. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, essa terra será purificada, queimada um dia. Mas as pessoas transferem santidade a organismos. E, no entanto, por isso não existe uma igreja santa ou uma santa igreja. É o Deus santo naquela igreja. Porque a igreja somos nós, as pessoas. A igreja, ela tem pernas, a igreja tem mãos, a igreja tem olhos. A igreja somos nós, edifício, casa preparada. Quando nós vamos a determinado local, onde nos congregamos, onde tem o tijolo, a massa, o reboco, a pintura, ali é o local que deve ser respeitado no momento em que a palavra, em que as orações, em que o louvor, em que a pregação está sendo feita. Naquele momento deve haver, sim, uma reverência. Mas não que tem que fazer qualquer tipo de sinal quando passa em determinado templo, não que tem que reverenciar o templo quando se passa de frente dele ou alguma outra coisa, porque só existe um santo, e esse é Deus. E se eu tenho o Espírito Santo, então é o Deus Santo numa igreja, é o Deus Santo numa pessoa. Não existe, ó Santíssimo fulano de tal, ó Santíssima, não existe isso. Então, observe que as pessoas reverenciam o templo, a edificação, o prédio, e Deus mesmo não é reverenciado. Fazem sinais quando passam em frente dos seus edifícios, ostentam o quão grande é seu lugar, ostentam suas grandes edificações, como a grande catedral, o grande templo, a sede mundial, a mãe, como a Bíblia diz em Apocalipse 17, a mãe, etc, etc. Não estou contra essas coisas, mas eu quero, diante dessa programação, me direcionar aos ouvintes, aos telespectadores, que a palavra igreja, ela transcorreu-se durante as épocas e transferiu isto para determinados pontos que não cabe, não corresponde à doutrina bíblica. Porque nós temos que crer naquilo que está escrito, da maneira que está escrita. Por isso que o nosso programa se chama Assim Está Escrito. Então observe que exaltam grandes edificações e esquecem aquele que deve ser louvado, exaltado, venerado, respeitado e honrado. Em Mateus capítulo 12, versículo 6, disse Jesus: aqui está quem é maior do que o templo. Um dia, eles passaram em frente ao templo de Salomão, o quão bonito ele era, e então estava mostrando para Jesus
o quão bonito eram as colunas, o quão bonito era a ostentação, a maneira pelas quais os edificadores, há anos e séculos atrás, estavam fazendo. E Jesus falou para os discípulos: aqui está quem é maior do que o templo. Então observe que ali estava no meio deles o verdadeiro templo de Deus, o tabernáculo, a casa, porque tabernáculo significa casa. Ali estava o verdadeiro tabernáculo habitando entre os homens, Deus num corpo de carne, a qual estava andando entre as pessoas. E quando ele se dirigia aos discípulos, as pessoas, quando estava admirando o templo naquele dia, onde eles se reuniam, mostrando o quão bonito eram as colunas, o quão bonita era a ostentação, Jesus disse: aqui está quem é maior do que o templo. Vê? Então observe que foi naquele corpo, naquele vaso, que Deus escolheu para fazer habitar seu nome. Por isso a igreja, que somos nós, levamos o seu nome. Vejam bem, batiza-se nesse nome, Senhor Jesus Cristo. Portanto, se você é igreja e não leva esse nome, não somente crer, mas batizar em seu nome. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, simples, mas bem objetivo. Quando o homem vai se casar, ele possui um nome. E quando ele vai se casar, está namorando, depois noiva, e depois vai se casar, o nome dele é transferido para o nome da esposa. A esposa leva parte do seu nome. Então, se o João da Costa Neto casou com Maria da Silva, a Maria da Silva se chamará Maria da Silva Neto, porque a mulher toma parte do nome do seu marido. Então, quando nós temos Jesus como nosso marido espiritualmente, porque nós somos noiva, igreja, esposa do Cordeiro. Então, se eu sou igreja e eu levo o nome de Jesus Cristo, mas quando eu levo esse nome, aonde eu levo? Me batizando no nome dele, Senhor Jesus Cristo. É quando eu levo o seu nome. Mas quando Deus, no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, onde ele diz: e então escolherei um lugar para poder fazer habitar o meu nome, e nesse lugar vós trareis seus sacrifícios, suas ofertas, alçadas, vossos dízimos. É nesse lugar em que eu escolherei para fazer habitar o meu nome. E quando esse lugar veio, nasceu, cresceu, e estava entre nós, o tabernáculo de Deus entre os homens, um homem chamado Jesus Cristo. Ali estava o lugar onde Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. E então, quando nós somos batizados nesse nome, não nos títulos, mas no nome desse nome, então você passa a ser a noiva do Senhor Jesus Cristo, e quando casada com ela, você é Senhora Jesus Cristo. Senhora Jesus Cristo. Nos Estados Unidos, eles têm uma maneira de pronunciar a uma mulher casada, levando o nome da pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo, Senhora Jennifer Baster casou com o senhor Baster. Ele se dirige: Senhora Baster, sempre se dirigindo ao segundo nome do seu marido. William Marion Branham, casado com Meda Broy Branham, quando os irmãos se dirigiam a ela, dizia Senhora Branham, porque se dirigem ao segundo nome que aquela pessoa tem do seu marido.
E se nós temos o nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos a Senhora eleita, como diz a Bíblia. Senhora eleita, então Senhora Jesus Cristo, porque levamos o seu nome. Então observe que nós encontramos isso em 2 João, capítulo 1, versículo 1. A Senhora eleita deve levar o nome do seu Senhor. Em Efésios, capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz: do qual toda a família nos céus e terra toma esse nome. Então, meus amados ouvintes, meus preciosos colegas, meus companheiros, minhas companheiras, o nosso programa tem a finalidade de apresentar a vocês, a nós, os princípios básicos e bíblicos, para nós termos uma compreensão melhor dessas coisas e defini-las melhor para o nosso entendimento espiritual. Porque se nós adoramos a Deus errado, pode ter certeza que essa adoração é transferida para outro. Só existe 2 seres hoje nesta terra que quer ser adorado. Um é Deus e o outro é o diabo. Se nós adoramos a Deus da maneira errada, onde a Bíblia nos dirige corretamente para a adoração correta, se essa adoração não é aplicada corretamente, a adoração é transferida, mesmo que você seja religioso, mesmo que você carregue uma Bíblia debaixo do braço, mesmo que você participe de uma grande e boa igreja, você, se não estiver centralizado na palavra, essa transferência de adoração é para o diabo. Então, por isso que tudo tem que estar centralizado. Hinos, louvores, cantos que não se combinam com a Bíblia, um louvor que não combina com as Escrituras, um louvor que não combina com a palavra, um testemunho que não combina com a palavra, uma pregação que não combina com 100% das Escrituras, e assim por diante. Tudo que esteja fora do quadro principal da palavra, em termos de adoração, essa transferência vai diretamente para o diabo. Então observe bem que às vezes as pessoas interpretam mal ser simples, como a Bíblia diz, como a pomba, mas prudentes como a serpente. Às vezes as pessoas entendem mal a palavra humildade, porque a palavra humildade, ela depende muito da pessoa em referência a aceitar o que é certo. Humildade, ser humilde, a pessoa é aceitar o que é certo. Ser humilde não é olhar para uma pessoa e ver que ele está com o chinelo rasgado, a calça rasgada, entra numa casa e vê lá os móveis simples e tudo. Oh, esse povo aqui é humilde. Humilde é aceitar o que Deus diz. A Bíblia diz: bem-aventurados os humildes de espírito. É humildes de espírito. É como se fosse o trigo estivesse tão cheio, tão carregado, tão maduro, que quando eles estão cheios e maduros, eles se inclinam para baixo, como um sinal de rendição e sinal de humildade. O joio, que parece se contrir, quando ele está maduro, ele não se inclina, ele fica ali, em pé o tempo todo, mesmo estando maduro. Porque você entra em casas humildes, de pessoas humildes, que não têm o que comer, que não têm o que vestir e tudo mais, e apresenta a Bíblia para elas, elas recusam a palavra, recusam a Deus. Então, que tipo de humildade é essa? Ser humilde é aceitar o que Deus diz. Ser humilde é tirar a razão. Ser humilde é tirar o egoísmo. Ser humilde é tirar o seu eu. Ser humilde é tirar essas palavras. Ah, mas a minha igreja diz isso, o meu pastor diz isso, nós cremos assim. Não, tem que ser do jeito que está escrito.
Nós adotamos um credo há 200 anos atrás, quando a igreja foi fundada. Adotamos um sistema quando essa igreja foi fundada. Não! Qualquer edificação, qualquer sistema que não seja fundado diante dessa palavra aqui, é areia movediça. Isso é ser humilde, é inclinar-se para a palavra. A palavra diz isso, minha irmã. Amém. É verdade, eu aceito. Mas não somente ouvintes, mas praticantes. Porque as pessoas veem uma coisa bonita na Bíblia e até concordam, é verdade, isso é verdade. Mas ele mesmo não se move. Vê que é verdade, mas não se move perante ela. Então, meus amigos, minhas amigas, nós temos o intuito apenas de levar até vós a palavra de Deus do jeito que ela é, sem nem ir para frente nem para trás, mas ficar no centro da palavra. E nós agradecemos a você pela paciência, agradecemos a vocês, famílias, familiares, seja onde vocês estão, e nós agradecemos por sua preferência a nos ouvir, para ouvir uma porção da sua palavra. Eu quero deixar aqui alguns recados. Nós estaremos no dia 15 de novembro, na sexta-feira, que é feriado nacional. Nós estaremos recebendo em Citrolândia a presença do pastor Isael Carneiro, que estará conosco a partir das 19 horas na rua Aracaju 150, no bairro Citrolândia. Ele estará conosco pregando a palavra de Deus e tendo ali um companheirismo entre todos eles. Também mando um abraço para todos eles que estão lá em São Gonçalo do Pará, os irmãos que também estão lá em Conceição do Mato Dentro, os irmãos de Vespasiano, de Sazedo, de Betim, de Igarapé, todos esses irmãos de Mário Campos, nós também mandamos o nosso muito abraço. Então, desde já, nós agradecemos a vocês por estar nos ouvindo, nos apreciando, mas não a gente, mas a palavra de Deus, que a palavra de Deus é infinita. O mundo passa as suas concupiscências, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Agradeço a vocês, que Deus possa abençoar a todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, até a nossa próxima edição de número 4, que nós continuaremos com esse estudo maravilhoso que vem da palavra do coração de Deus para todos nós. Deus te abençoe, até a próxima vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.